Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Então, a gente infelizmente perdeu Miss Vendi, e aí fica nesse buraco aí no coração, porque Vanessa Vendi Mathieu tinha uma personalidade muito divertida. Eu acho que iria ser uma fábrica de memes durante essa 10ª temporada, mas o jogo é jogo. Ela não foi bem, então levou Sasha away. Depois do episódio de hoje, né, eu preferia bem mais que ela tivesse ficado, porque além dessa fábrica de memes, também a personalidade dela era muito exposta, tipo, muito serelepe, engraçada, mais memes também do que as queens que estão lá, né? Sem contar as queens plantas, que não tem nem fala no episódio. Sim, as queens plantas basicamente vivem de fazer fotossíntese, né? Porque a gente nem lembra que elas estão ali, e se lembra quando o RuPaul cita o nome delas, né? Se não é RuPaul pra trazer elas pro jogo, a gente simplesmente ignora a existência delas. O episódio de hoje até que teve, assim, uma interação boa, mas ainda continua, pra mim, a Cameron ainda continua uma planta. Mesmo ela tendo um pouco de tempo, assim, sendo engraçada no desafio, continua achando planta. Eu achei que, tipo, a Cameron no desafio em si, até mesmo no Untucked, ela teve uns momentos de luz, como, né, se o sol estivesse batendo mais forte enquanto ela fazia fotossíntese, porque fora isso, super apagado. Parece, né, que tem umas palmeiras muito imensas do lado dela que estão fazendo, né, uma sombra tão grande que a gente nem a vê por ali. Na verdade, assim, pelo desafio até que ela foi legal, foi engraçada, deu pra mostrar um pouco mais do lado drag dela. E depois que a gente perdeu Miss Vendi, as queens voltaram, né, pro workroom, que é aquela sabatina de sempre. Elas comentam o que acharam do desafio em si, das críticas dos juízes, de quem foi eliminado. Só que eu gostei muito dessa vez, porque elas não ficaram muito nessa coisa, né, desse disse-me-disse de sempre, e já foram direto pro que a gente mais gosta, que é barraco. Enquanto Monet questionou a Aquário o que ela achou da sua avaliação, o que eu já achei bem suspeito, né, porque temos ali 13 competidoras, porque só o desempenho da Aquário que seria interessante ser questionado, certo? E aí, conforme a Aquária falava, que pra ela estava tudo bem. Embora algumas pessoas comentassem que havia uma certa semelhança no que ela e Miss Cracker fez, pra ela estava tudo bem. The Vixen, na hora, já levantou o dedinho e falou: epa, aqui não. E ela jogou, né, no ventilador toda a merda que havia sido dita no Untucked. E a Aquaria estava realmente puta, indignada, revoltada com a produção, né, maquiagem que Miss Cracker havia feito e que parecia uma cópia do que a Aquaria havia fazendo. E aí, a Aquaria não gostou nem um pouquinho disso. As queens, né, ficaram só ali observando de camarote, botando ali na fogueira, né, dando os gritinhos, uhul, e as duas lá batendo boca. A Miss Cracker, que eu esperava que fosse render, simplesmente cortou e falando que não te copiei, não jamais faria isso. Enquanto The Vixen continuava batendo boca com a Aquaria, e a Aquaria mandando The Vixen calar a boca e falando que The Vixen queria aparecer, porque afinal de contas ela não teria muitos momentos assim mais no programa, né? E pra mim foi um shade muito esperto, porque deu a entender que The Vixen rapidinho seria eliminada. Então assim, eu acho que o episódio começou muito bem com esse barraco, e no fim acabou que The Vixen ficou lá gritando sozinho, enquanto a Aquaria se afastava, indo pro outro lado do workroom. Na verdade, do barraco, assim, eu só não entendi por que a Vixen jogou a Aquaria contra a Miss Cracker, mas ninguém e nem ela comentou que a Miss Cracker foi, tipo, fingiu ser alguém só pra entrar no programa. O que deu a entender pra mim da personalidade dela é que é assim, vamos falar real todo mundo, vamos mandar real, só que se eu estiver envolvida no meio, é melhor eu tirar o meu da reta e deixar o pessoal se pegar, entendeu? Como a gente tá de fora, a gente meio que percebe essa dualidade na postura da The Vixen, né? Ok, pra ela expor a opinião de Aquaria sobre Miss Cracker, mas a própria opinião que ela teve sobre a Miss Cracker, de que a Miss Cracker é uma falsa, no sentido da sua drag, ela preferiu omitir isso. Mas partindo do pressuposto de que elas estão ali no jogo e basicamente quem tava realmente incomodado era a Aquaria, e The Vixen aparentemente fez um comentário só por comentar, talvez ela não viu tanta gravidade em seu comentário. Mas é aquilo, nós estamos falando de um reality show em que as participantes estão ali para serem julgadas, então a gente vai criticar mesmo a postura delas, mas eu acho que nesse quesito, dentro do jogo, gravidade, talvez pra elas o que tenha sido mais grave foi o comentário de Aquaria, que na verdade nem começou, né, no Untucked, e sim no workroom, enquanto as queens estavam se maquiando, e aí ela acabou levando essa indignação adiante no jogo até o momento do workroom, em que tava na presença das queens. Mas a própria Aquaria falou, tipo, The Vixen, você que provocou, você que ficou me instigando, colocou lenha na fogueira pelo que eu falei. Depois ela falou que não ficou tão incomodada assim. Dá pra perceber que ela foi incomodada até mesmo pela postura passiva-agressiva que ela, né, ficou conforme era questionada. Mas eu acho que The Vixen ter omitido o que ela falou, talvez tenha mais sido por isso, as impressões que cada um tem da discussão. Tanto que as próprias queens não mencionaram, né, o que a The Vixen comentou. As queens ficaram mais apontando mesmo que a Aquaria havia feito e por que a Aquaria na frente da Miss Cracker não se pronunciou. Eu
acho que ela tem esse tipo de personalidade, sabe? Eu quero ver briga, eu vou jogar vocês na briga, mas eu vou tirar o meu da reta também, porque eu não quero que sobre pra mim. Então, mas como ainda tá no segundo episódio ainda, então a gente não pode falar que ter certeza de que ela é desse jeito, né? Tanto que conforme o episódio desenrolou e conforme ela mesma falando nos depoimentos, a The Vixen parece essa postura de pessoa mais agressiva mesmo, de que tá ali pra causar, sabe? Tipo uma Willan na quarta temporada que só queria causar polêmica, só queria aparecer e vez ou outra acabava vencendo um desafio no percurso, mas que tinha o objetivo ali no jogo mais de causar confusão. Eu vejo a The Vixen assim. Embora ela tenha se destacado muito nesse episódio atual, afinal de contas ela apareceu muito em tela, ela tá ali mesmo pra causar esse atrito, meio que induzir as queens a baterem boca entre si. Porque de certa forma também, se toda a briga for concentrada na The Vixen, acaba que ela se torna uma pessoa muito tóxica, né? Pro jogo em si, e vai acabar fazendo com que as outras queens se afastem dela e que, eventualmente, devido, né, ao ranço da galera com ela, o RuPaul acaba tendo que eliminar pelo bem do jogo. Então, meio que ela causando esses atritos entre outras queens, ela traz movimentação pro jogo e ainda meio que se mantém salva por enquanto. Mas são impressões. Eu acho que quando a gente tá falando sobre um reality show, sobre uma série, sobre filme, tudo tá ali pra gente poder ver, julgar e criticar mesmo. Então, as expressões de cada um são super válidas. Eu tenho essa impressão da The Vixen de que talvez, na visão dela, o comentário dela não tenha sido tão negativo. Foi mais tipo uma reação ao comportamento de Aquaria. Mas assim, também acho muito válido você achar que ela foi falsa e que não, vou tirar o meu da reta porque é melhor os outros brigarem do que eu. Porque aí eu só sou aquela amiga sincera, verdadeira, que expôs a outra falsa, enquanto eu também sou falsa. Eu não sei, eu espero que ela não seja tipo uma Tyra da vida, sabe? Ela já não demonstra que é uma Tyra. Ela tem uma noção de onde ela tá no jogo. Eu espero ver mais episódios pra tirar esse achismo que eu tenho dela. Com relação a Tyra nunca foi, tipo, de falar de ninguém pelas costas, não. Ela resolveu o problema na hora com a Queen, e ela até falou, né, que quem falava as coisas pelas costas era a Tatiana, a Raven, mas a própria Tyra não tinha essa postura de falar nas costas, não. Ela resolvia a treta ali na hora, pelo que ela mostrava na segunda temporada, treta feita, treta resolvida, não ficava rendendo mais. Não, sim, mas eu não falo assim em questão só da treta, mas em questão também de pegar os desafios e falar, vai fazer desse jeito e acabou, ou então eu vou aprender desse jeito e se dane vocês. Ah, sim, uma postura autoritária no que tange distribuição de tarefas. Mas isso é muito comum, né? E outras drags, tipo, tem outras drags de outras temporadas também que era assim, a partir do momento que ela ganhava o poder de liderança, era o que ela queria e acabou. E aí a gente via um desastre pior que o outro. Mas vamos dar mais um tempo pra ela, né? Pra gente ver como que é realmente a personalidade dela. Sim, eu tô no momento de ainda deixar com que as queens me surpreendam e não já, né, dar minha sentença final do que eu acho de cada uma. Até mesmo a Aquaria, que no primeiro episódio eu achei meio chatinha. Nesse segundo episódio eu já achei que ela, pelo menos na postura e na personalidade dela, deu uma melhorada. Talvez eu que, né, seja mais paciente com ela. Falando na Aquaria, tem uma outra coisa que eu também vim reparando nesse episódio. Ela tá muito parecida com a Violet da 7ª temporada. Que a Violet também entrou assim, tipo, se achando, respondendo às pessoas. Sabe, uma coisa bem, tipo, não me toca. E nesse segundo episódio ela já demonstrou, assim, uma outra atitude diferente daquela que ela tinha apresentado no primeiro. Talvez o fato de trabalhar em equipe e depender de outras pessoas pra você se destacar deve ter feito com que a Aquaria mudasse um pouco essa postura dela mais defensiva, mais lobo solitário, que eu acho muito válido também, porque no primeiro episódio era cada um por si, né? Cada um faz o seu look por conta própria e aí se embora ver quem vai se dar melhor. E no desafio principal desse segundo episódio, as queens tiveram que fazer um musical em equipe e elas tinham que contar uma com a outra. Então aí, nesse momento que uma depende da outra, acaba que, independente do seu gênio, né, se ele for difícil ou não, você tem que colocar de lado se quiser ir bem no desafio, porque é trabalho em equipe, não trabalho individual. E a propósito, né, sobre o desafio principal, uma coisa que eu gostei bastante foi o mini desafio. Eu sempre gosto desses mini desafios que Mama Ru façam que as queens tenham que dançar, tenham que interagir mais entre si. Ela trouxe, né, pro workroom no dia seguinte, né, após a eliminação, Andy Cohen. Caso o Andy Cohen apresenta o programa, que é o Real Housewives, que são as donas de casas riquíssimas de cidades importantes dos Estados Unidos. Tem Real Housewives Miami, se eu não me engano, tem Real Housewives Atlanta, que é o mais famoso. E ele apresenta esse programa, mas ele também tem um tipo talk show. Ele já recebeu a RuPaul lá várias vezes, já recebeu as queens de Drag Race também várias vezes. Enfim, ele foi convidado pro mini desafio. E nesse mini desafio, as queens tinham que fingir que estavam numa festa de rodeio, né? Numa festa country. E dançaram lá. E a música que elas dançaram era uma música de RuPaul, que tá no álbum American. Que a música
música chama Lady Cowboy. Inclusive, uma das minhas músicas favoritas desse álbum da RuPaul. E foi muito divertido vê-las dançar. É lógico, né, que a hora que elas vão se caracterizar é sempre aquele estereótipo de mulher caipira, que usa chuquinha, roupa xadrez, bota, tem dente podre, um estereótipo meio que já tô cansado. E eu já entendo por que a Mystic Summers na segunda temporada não queria usar roupa xadrez de uma forma com que estereotipasse as pessoas do interior, porque afinal de contas ela é do interior e achou que aquilo seria ofensivo. Pra gente que tá vendo ali acha divertido, mas vai saber, né, para as pessoas que são do interior também se curtem essa forma que elas são representadas nos programas de humor. Esse mini desafio, não só o mini desafio, mas o episódio em si, assim, eu não fiquei muito entusiasmado de ver, porque eu gosto de episódios que tenham musical, que são episódios bem legais, que tem umas propostas muito boas, só que esse, assim, eu não fiquei tão emocionado tanto com o desafio quanto o mini desafio. Mini desafio porque é uma coisa, eu gosto de música country, eu escuto alguns artistas, mas eu não sei, parece que ficou meio estranho, não sei se foi por causa do cenário, se foi por causa do mini desafio com a música, mas eu não curti muito. O desafio principal eu até cheguei a curtir, a segunda música, mas não o começo, nem o começo e nem o final, que era uma batida um pouco meio lenta. Com relação ao mini desafio, que elas tinham aqui dançar uma música country, que veio a ser a de RuPaul, Lady Cowboy, o que eu acho que me incomodou foi porque a dança delas não tinha nada assim, de cowboy, né? Nada de country. Elas estavam só dançando mesmo e caracterizadas, mas uma ou outra fez uma dancinha que remetia mais. Tanto que as vitoriosas que foram Asia O'Hara e The Vixen, pra mim, não foram exatamente as melhores no episódio, mas foi as que tacaram mais na dança. A Asia O'Hara, pra mim, realmente fez uma dancinha que lembrava mais música country. A The Vixen não fez nada de música country na dança. Ela tava meio que quase dançando funk, né? Só rebolando ali. Mas enfim, quem decide é a RuPaul, e se ela e o Andy Cohen acharam que essas duas que mereciam vencer, mereciam e venceram. Mas eu também não vejo que esses mini desafios são tanto pela vitória que a RuPaul vai dar pra cada queen. Eu acho que é mais pela questão do atrito que vai gerar ela colocar determinadas personalidades como liderança e como essa liderança vai funcionar para um desempenho total das drags. Eu acho que essa é a grande sacada quando o RuPaul escolhe uma Asia O'Hara e uma The Vixen. Porque a Asia O'Hara tem essa postura de mãezona, né? E eu vejo a Asia O'Hara e deu vontade de abraçar. Deu vontade de ficar ali conversando com ela por horas, que ela já tem essa postura de que é uma drag, né, já seasoned, que a gente costuma falar, né? Que é uma drag já experiente e tem muito pra ensinar. E The Vixen já tem essa postura mais, não necessariamente agressiva de uma forma negativa, né? Que é uma pessoa que gosta muito de brigar. Mas é uma queen com personalidade forte, com gênio forte e que tem que fazer as coisas do jeito dela. Então acho que quando o Paul coloca as duas como líderes, é mais nesse sentido de ver como duas queens de personalidades diferentes conduzem seu time. Eu acho que também pode ser essa questão de contraste de personalidades, que a RuPaul faz isso. Pode ser até de propósito. Tanto que a gente comentou no último podcast que eles meio que dão papéis específicos pra elas mesmas escolherem. E nesse episódio eu também senti a mesma coisa que o episódio passado. Tem papéis que você escolhe pra ganhar. Quer dizer, você escolhe não, né? Que foi feito pra aquela pessoa ganhar. E se repetiu também nessa temporada de novo, com a Vixen. Só que o negócio que eu já peguei da edição é assim. Você tá mostrando uma equipe muito ruim, ou então na questão da Vixen, uma pessoa muito autoritária. Tipo, eu vou ser essa porque eu gostei e você vai ser essa daqui. Mostra que tá sendo ruim no desafio. Pra mim, no desafio principal é a equipe que vai ganhar. Foi o que aconteceu nesse episódio. Eu já tava sabendo que a equipe da Vixen ia ter mais destaque. Mesmo eu não concordando com algumas opiniões que os jurados falaram lá, das que ficaram entre as piores. Mas pra mim já é tudo premeditado, sabe? Pra quem tá acostumado a ver The Grace, né, desde a primeira temporada, e pra quem já viu mais de uma vez cada temporada, a gente percebe repetições no roteiro. Então, assim, quando as queens começaram a ensaiar e o grupo da Asia O'Hara tava super concentrado na coreografia e fazendo umas danças bem elaboradas, ficou parecendo que nós já ganhou, melhor grupo. E aí, quando a gente vê o grupo da The Vixen simplesmente preocupado em montar looks, a gente já pensou assim, esse ali não dá nada. Mas quem tá acostumado a ver The Grace, né, normalmente, quem passa dificuldades nos ensaios, e sempre que, né, quando eles mostram naquele coming up, na prévia do episódio mesmo, alguma queen passando aperto, ou até mesmo o grupo inteiro passando dificuldade, na hora do episódio mesmo, isso se revela completamente o contrário, porque essa queen, ou esse grupo, acaba tendo um desempenho positivo no desafio. Mas também já teve casos de uma queen que foi mal no ensaio, e pior ainda no desafio. Isso me lembra muito o All Stars 3, no desafio musical também, das divas, em que a Kennedy Davenport estava indo muito mal no ensaio, na hora do desafio foi horrível. Então eu acabei ficando nessa dúvida, será que o grupo da The Vixen vai muito bem ou vai muito mal? Porque até então está dando a entender que vai mal.
mas quando costuma ir mal no ensaio, se vai mal no desafio é tipo um desastre enorme. Mas é aquela coisa, né? Drag Race gosta de nos surpreender, mas a gente tá acostumado com Drag Race, sabe que nem tudo é uma surpresa tão grande. Na verdade, pra mim, a grande surpresa do episódio foi ver a Alyssa Edwards como a coreógrafa convidada que ensaiou as drags. Pra mim foi assim o ponto máximo do episódio. Sim, é bom ter uma drag assim de uma temporada anterior pra voltar, pra ela tanto ensinar quanto como já teve casos também da Alaska voltar e tipo meio que julgar, entre aspas, o mini desafio como uma outra personalidade que ela pode assumir. E é bom ver isso também, porque a gente vê o quão próximo a RuPaul e a produção está dessas outras queens que participam. Também faz jus, porque a Alice, ela também tem um estúdio de dança que se chama Beyond Belief. Então, o episódio como era de dança e ela também já é professora de dança na cidade dela, então encaixa tudo. Se a gente for parar pra pensar, né, que estamos na 10ª temporada, uma década de Drag Race, eu acredito que quando eles colocam a Alyssa ali no segundo episódio, aquelas várias drags no primeiro episódio, meio que é uma homenagem ao próprio programa, né, uma homenagem à própria mitologia de RuPaul's Drag Race. Ele resgatando essas queens que foram lendárias, que criaram uma imensa fanbase após passarem por Drag Race, trazer a Alyssa de volta pro programa, é uma coisa muito bacana. E eu acho que talvez nos próximos episódios a gente tenha essa ocorrência, né, de mais queens voltando e participando de alguma forma dos desafios. E eu gostei muito da Alyssa como coreógrafa, porque o fato dela também ser uma drag queen, ela é muito exigente no que ela está pedindo para as queens fazerem. Então, quando chega lá a equipe da Asia O'Hara pro ensaio, ela tenta fazer com que as queens deem o seu melhor. Então ela fala, não, esse passo, ele pode ser ainda melhor, ele pode ser ainda mais chamativo, então faça ele de forma mais exagerada. E ela falou isso com várias outras queens, e também não só sobre questão de exagero, mas também uma questão de aprimoramento da coreografia que ela estava apresentando. Então a Alice chegava e falava, você tá fazendo assim? Então faz assim, mas isso aqui. Então assim, pra mim foi uma participação muito rica, porque a Alice sabe o que fala, né? Quando você comenta, né, que ela tem seu estúdio de dança, o estúdio de dança dela acaba que é até referência, porque ela ainda teve um documentário, se eu não me engano, ou talvez tentou fazer e não foi pra frente, mas enfim, só sei que ela teve essa ideia também de fazer um documentário sobre seu estúdio de danças, e lá não tem só adulto, ela também dá aula pra criança, e isso é muito bacana, porque nós, né, somos uma comunidade que, dependendo do que a gente quer atuar, a gente vive à margem, e tem muitos pais que têm preconceito de que seus filhos veem pessoas homossexuais, seus filhos veem drag queens, e aí, quando você coloca essas crianças sobre a tutela de uma drag queen pra poder ensiná-las a dançar, isso mostra a importância de Alyssa, e então eu acho muito bacana ela tá ali mesmo, porque ela sabe o que faz, e ela também não vai dar colher de chá, porque a hora de criticar, ela critica mesmo. E a gente pôde ver isso com o time The Vixen, um time que chegou lá com nada pronto, porque elas criaram a ilusão na cabeça delas de que ia aprender tudo com o coreógrafo. E eu acho que isso também é culpa da própria história de Drag Race, né? Porque esses desafios de musicais, sempre os coreógrafos ensinam os passos para as queens, né? O Todrick Hall, Candice Kane e outros vários coreógrafos apareceram ali, sempre eles ensinavam para as queens, né? As queens chegavam lá e ele falava, tem que fazer assim, assado e tal. As queens saíam derrotadas porque não decoravam os passos que os coreógrafos ensinavam para elas. Aí chega a Alyssa ali e fala, o que vocês montaram? Apresenta aqui pra mim pra poder criticar. E as queens ficam naquele silêncio, só os grilos cantando, eu achei muito genial. E aí a Alyssa abriu o jogo, falando, gente, me desculpe, mas essa apresentação sua tá bem shady. Não fizeram nada de bom, vocês não tem nada pronto, então assim, o que vocês vão fazer amanhã, né? E aí as queens simplesmente trancaram e ficaram desesperadas, porque de fato elas não tinham nada pronto. Porque eu acho que as queens, elas exatamente focaram na coisa errada. Figurino seria a segunda etapa do desafio. A primeira etapa, elas teriam que decorar a letra do lip sync e montar uma coreografia, e elas não fizeram nada disso. Só pensaram na personalidade do personagem. Então por isso que a gente sentiu que esse grupo seria um desastre total, porque a parte mais importante do desafio, que era dança e lip sync, elas não tinham dominado isso. E aí a Alyssa, né, já ficou desesperada por elas também. E aí também é bacana esse fator Drag Race no sangue de Alyssa, porque ela já passou por isso. Ela também já fez musical, e no caso dela foi o Cisne Negro, né? Ela fez na 5ª temporada, em que ela interpretava o Cisne Negro, e a Coco Montrese, sua rival na competição, representava o Cisne Branco. Ambas trabalharam juntas e fizeram um trabalho duro, mas que recompensou, porque elas brilharam muito no desafio. Então a Alyssa sabe da pressão que é você apresentar um musical, porque tem muita coisa envolvendo não só o momento, né, final de apresentar no palco, mas ensaio, montar coreografia,
coreografia, decorar, figurino, enfim, um monte de coisa. E aí deu pra ver também esse lado dela mais materno de querer ajudar as queens, porque se a Alice tá exigindo muito delas é porque ela sabe que as queens vão conseguir executar, mas que elas devem executar um trabalho bem feito, porque a gente sabe, se as queens fazem um trabalho porco, os jurados não vão perdoar e vão cair matando mesmo. Então a passagem da Alice foi uma passagem muito boa, muito divertida e que eu espero que ela volte mais vezes, porque ela como participante especial é genial e sempre renova nosso estoque de memes. Não, então, falando dessa máquina de memes, a Alissa já era famosa por ter aquele rosto praticamente sem pescoço. Sobre o desafio e sobre a crítica dos jurados que você mencionou, conforme tá passando mais as temporadas, todo mundo tá ficando bem mais rigoroso, tanto na parte de ensaio, quanto na parte das críticas. E esse episódio também, assim, pegou bem pesado nas críticas. Se a gente for comparar, assim, em relação ao Todrick e a Alissa, eu achei que o Todrick ainda foi mais crítico do que a Alissa nesse episódio, quando ele tava criticando as meninas do All Stars 3. Só que eu espero que depois, tanto nessa temporada, na 10ª, quanto na 11ª, eles acabam ficando tipo a Michelle Visage com a Dorna no All Stars 2. Eles vão começar a ficar muito mais pesado. Se a pessoa realmente não souber separar que é um programa, o desafio, o seu desempenho, do que você realmente faz no seu dia a dia, vai acabar acontecendo esses casos de, tipo, desistirem ou ficarem desestimuladas. Vai acontecer essas coisas igual aconteceu com a Dorna. Mas o que eu vejo de diferença entre uma temporada comum de Drag Race e uma temporada All Stars é porque no All Stars as queens já, ganharam sua notoriedade fora do programa e aí voltam pra provar o quanto evoluíram. Então, por esse fator evolução, no All Stars acaba que a exigência é maior, porque as queens ali já são super profissionais. Então, elas têm que mostrar 100%, de evolução e mais um pouco. E então eu acho que quando a gente vem pra Drag Race, uma temporada comum, as críticas não são tão pesadas exatamente porque tem muita queen ali ainda que está desenvolvendo sua arte drag, está encontrando o seu caminho ali de fazer um trabalho bacana. Então é por isso que eu acho que fica essa impressão de que o Todrick foi mais exigente com as queens do que a Alyssa Edwards. E o que eu acho que é diferente com relação à temporada comum de Drag Race é que os jurados, eles estão se tornando mais exigentes porque já são 10 temporadas, Então não tem como mais a gente aceitar uma queen falar que não sabe costurar, que não sabe dançar, que tem dificuldade pra interpretar, porque já são 10 temporadas e 3 All Stars. Ao todo são 13 temporadas de Drag Race. O que isso quer dizer, Quer dizer que os jurados já viram muita coisa e já viram muitas queens. E se a queen tá entrando em Drag Race, ela sabe o que espera. Então acaba também tendo uma expectativa do desempenho da queen, que ela tem algumas habilidades mínimas para poder entrar na competição. Então acho que por isso que os jurados têm sido mais exigentes, porque não é mais a primeira temporada que é tudo novidade e o programa vai se construindo, a partir dos novos desafios que eles encontram no percorrer do caminho. O Drag Race já está estabelecido, então é preciso mesmo que as queens tenham um desempenho mínimo para poder se destacarem. Isso é algo que a Michelle Visage, falou no primeiro episódio, que eles seriam mais exigentes na competição. Então acho normal que as críticas sejam bem mais exigentes. O problema é como cada queen leva essas críticas pra si, Porque a gente mesmo viu no Untucked que algumas queens choraram muito, tipo a Calorie e a Eureka, porque não esperavam terem as críticas que tiveram, porque foram críticas que mexeu profundamente com elas. A gente pode pegar a Aquaria como exemplo nesse sentido, que é uma drag que tem uma fanbase grande antes de entrar em Drag Race, devido à sua presença nas redes sociais, como Instagram e tal, sendo sempre muito elogiada. Se ela entra ali em Drag Race e todos esses elogios que ela recebeu dos fãs acabam parecendo só uma brisa comparado com o tanto que os jurados exigem dela, isso acaba confundindo a Queen mesmo, acaba mostrando pra Queen que tudo que ela criou a respeito de si, tudo que ela montou sobre a sua personagem pode não ser tudo aquilo que ela imaginava, porque numa competição de verdade as coisas são exigidas, são diferentes, e aí ela tem que mostrar um trabalho completamente novo ou completamente mais difícil que ela é acostumada a fazer. Então eu acho que é normal essas críticas do jurado serem mais pesadas mesmo, mas eu só acho que, eu não sei se Drag Race tem isso, mas que deveria ter um acompanhamento psicológico ali pras queens, porque tem crítica que é pesada mesmo e ninguém merece ouvir. E aí o jurado acha que tá fazendo o bem, mas acaba magoando uma drag,
Isso que é foda. Eu gosto que tava falando de ter uma fanbase e já ser conhecida antes do programa. Isso daí também acaba afetando nas decisões da RuPaul, né? Nesse desafio que eu vou usar, teve a passarela, melhor drag pra você apresentar. Teve pessoas que eu achei assim que o vestido ficou bonito, a cor ficou bonita e mesmo assim eles acabaram detonando, que foi no caso da Yuhua. Acabaram detonando ela, falando que a Michelle principalmente falando que era uma coisa muito básica e o da Aquaria tava muito bem. Eu também tinha concordado. E teve um outro que eu achei meio a Leila McQueen, no caso da Dust. Se tivessem criticado a roupa da Aquaria falando que era ruim essas coisas, com certeza os fãs dela iam acabar indo no perfil da RuPaul, da Michelle ou de quem fosse que tivesse falado mal, falar um monte de coisa. E não ia ser só uma pessoa, ia ser várias pessoas por causa da quantidade de fãs que tem dela. E eu também tô passando a gostar dela por causa da personalidade dela que vem se desenrolando. A Aquaria meio que tá se soltando mais. Eu acho que ela tem essa questão do personagem de ser, né, uma drag meio blasé, arrogante, nariz empinado, que é melhor que todo mundo, mas na competição ali, conhecendo outras queens, aprendendo com elas, né, coisas novas e percebendo que o mundo é maior do que só Instagram, talvez isso tenha tornado ela mais acessível. E esse lado mais acessível dela tem feito, né, a gente curtir mais acompanhá-lo. E eu acho que isso é muito normal, até mesmo quando você deu o exemplo de que a Aquaria lembra você a Violet na 7ª temporada. A Violet também teve esse desempenho, né? Começou com o nariz muito empinado, muito cheio de nome e toque, muito superior às demais. E no decorrer da temporada, com convívio ali diário, ela acabou mudando sua postura, acabou se tornando mais amigável. Eu acho que a Aquaria pode ter esse mesmo trajetória, tanto que o programa continua insistindo pra nós, né, que é uma rixa entre a Aquaria e Miss Cracker, mas nas redes sociais mesmo, as duas sempre aparecem agora juntas, tirando fotos e tal, então eu acho que deve ter havido aí um acerto de conta entre as duas, e isso vai ser bom pra gente ver quando esse momento acontecer. A Miss Cracker também, no começo do episódio, ela tinha mencionado que antes elas fizeram uma sessão de fotos como irmãs gêmeas, e também, igual você falou, eu também comecei a acompanhar o Instagram, o Twitter, essas coisas, e você realmente vê muitas fotos delas juntas. Eu acho que assim, é só meio que uma fachada, tipo uma intriga de fachada pra colocar, pra ter algo pra elas comentarem, algo pra elas ficarem jogando uma contra a outra durante o programa. É porque Drag Race viu uma necessidade, assim, de ter drama em toda a temporada, né? Viu uma necessidade de ter atrito sempre. Colocando essas duas drags que, no conceito popular, são tidas como gêmeas, por fazerem trabalhos iguais, elas não gostam de tal comparação, é garantia, né, de atrito, com certeza. Isso acaba sendo uma tentativa de Alyssa e Coco na 5ª temporada. Só que a Alyssa e Coco tinha uma história já antiga e que repercutiu de forma negativa pros dois lados. E no caso de Aquaria e Miss Cracker, não. Pra começar, já tem uma diferença, que a Alyssa e Coco, com Miss Cracker e Aquaria, é que a Alyssa e Coco já vem dos campeonatos de drag, né? Dos pageant, dos Miss. Então, assim, nesse âmbito, a rivalidade é muito maior. Então, acho que já não dá pra comparar e esperar com que tenha o mesmo tipo de drama, porque o que a Miss Cracker e a Aquaria tem, na verdade, é mais, pra mim, uma picuinha adolescente que se as duas sentassem, conversassem e resolvessem nenhum problema. Sem todo esse drama que Drag Race sempre adora trazer, né? Que é sempre assim, sempre tem aquele draminha. É só pra colocar um pouco da linha da fogueira pra terem algo que desenvolver durante a temporada e também entre elas, né? E eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas pra mim parece que a maior incomodada nessa história toda é a Aquaria. A Miss Cracker nem cita ela, mas é a Aquaria que, quando, né, é lembrada sobre o assunto, fica remoendo. Mas esse episódio em si, quem na verdade trouxe à tona esse assunto mais vezes foi a própria The Vixen, nem foi Aquaria ou Miss Cracker. Então, uma coisa também falando desse episódio, em relação ao Untucked, eu acho que ao mesmo tempo que o Untucked voltou a passar na TV e o que é bom, parece que ele ficou, tipo, muito curto em relação ao episódio, porque o episódio é 1 hora e o Untucked 20 minutos. Em questão de menos de 4 minutos de episódio do Untucked, as drags que estavam sendo criticadas voltaram pros bastidores e começaram a conversar e começaram a ter aquele começo de briga. Eu tô achando que tá sendo muito, pelo menos esse episódio foi muito rápido, um episódio esquecível de Untucked. Eu acho que o maior problema também, em alguns momentos de Drag Race, são as decisões da edição, né? Querendo ou não, tudo ali passa pelo crivo da edição, que eles acham que é mais relevante colocar. Eu também me assustei quando, no primeiro bloco, as queens já estavam voltando pro Untucked, né? As queens que, no caso, não foram salvas, que não estavam no grupo de destaque, já estavam sendo despachadas pros bastidores. Eu me assustei, porque tem temporadas passadas, assim, de Drag Race, e as queens que eram criticadas
apareciam nos últimos 5 minutos do Untucked. As queens que haviam sido salvas antes ficaram, né, o episódio inteiro só conversando, só trocando ideia. Mas aí eu creio que é mais uma decisão de edição mesmo, de achar qual material que é mais relevante ao ar. Mas antes, assim, de focar no Untucked, eu gostaria de ressaltar algumas apresentações que eu achei, assim, que houve uma discrepância gritante entre o time da Eiji Ohara e o time da The Vixen. Nem tanto pela forma que elas lançaram, mas eu acho que pela qualidade da letra de cada time. Eu achei que a letra do time da The Vixen era uma letra muito mais divertida. Eu acho que por isso que elas até ganharam, né, o desafio. Não era uma letra meio maçante que nem do grupo da Eiji Ohara. Da Eiji Ohara foi uma letra bem qualquer coisa, enquanto que o grupo da The Vixen já teve participação especial do Andy Cohen, de novo, né, que pra mim já dá um destaque diferente. E as músicas das queens tinham vários bordões de temporadas passadas de Drag Race. Isso já dá uma diferença na hora dos jurados forem avaliar. Então acho que na própria escalação das músicas de cada time, já houve uma vantagem aí pro time que pegou, né, no caso, as letras que eram mais divertidas de serem apresentadas. Então acho que, nesse sentido, o time da Eiji Ohara acabou sendo sabotado. Fora que também, assim, foi uma apresentação pra mim bem esquecível. Pra mim, a que mais se destacou foi a Monique, mas acabou que a Monique foi uma das que mais foram criticadas pelos jurados. Então nessas horas que eu vejo como que opinião também é uma coisa muito pessoal, né? Porque enquanto achei que Monique foi demais, os jurados acharam que ela foi esquecível. Então, pra mim, meio que foi bem tenso nesse sentido. Agora, de resto, pra mim, o time da Eiji Ohara foi muito fraco. Pra The Vixen, né? Que durante os ensaios a gente achou que ia ser um desastre, que nos ensaios, pelo menos, era o time mais fraco, arrasou. A própria Cameron, que a gente considera uma planta que só tá ali pra fazer fotossíntese, só tá ali pra poder compartilhar com as amigas o oxigênio, no próprio desafio ela teve um destaque bacana. No próprio desafio, ela fez graça, né? E se fez notar. Então, é igual aquela questão que eu te falei. Eles meio que já têm os papéis de quem vai ganhar e os de quem não vai ganhar. Fazem especificamente para aquelas queens. E a discrepância que você falou realmente é muita. Porque a primeira música você fica... Igual eu falei, eu não gostei no começo, que foi na primeira música, que foi do Team Asia. E do final, quando junta os dois, que fica uma música muito parada, sabe? Sem muito bordão. Sem muita comédia, né? Isso, parece que, tipo, fizeram um realmente específico para cada grupo ganhar. Assim, sendo bem sincero, eu achei que esse tema de produtos farmacêuticos bem fraco, bem nada a ver com Drag Race, gente. Drag Race já trouxe tanto tema bacana pra gente que bem explorar a indústria farmacêutica, pra mim foi completamente sem sentido. Se eles talvez explorassem essa ideia mais de produtos de beleza, né, que as pessoas usam, porque a gente sabe que no meio drag acontecem muitas intervenções cirúrgicas, plásticas nas queens. Se fosse algum tipo de produto nesse sentido, rejuvenescedor, sei lá, clareamento dentário, que a gente sabe ali que dente é um grande problema entre as drags, eu acho que faria mais sentido, mas aí veio com uns remédios, tipo assim, parecia mais narcótico, sabe? Tipo, umas coisas mais pra deixar as coisas muito relaxadas, ou então muito doidas. Eu achei bem desnecessário. Embora eu tenha curtido muito o desafio, mas eu curti mais assim, quando entrou o time da The Vixen, que eu achei que, de fato, foi uma apresentação bacana. Porque se esse time também não tivesse umas letras mais interessantes já serem apresentadas, eu acho que seria um desafio completamente zoado, completamente flop, que podia colocar todos ali pra eliminação, que era o justo. Eu também tava tentando fazer uma comparação entre o mini desafio com o desafio principal. A única coisa assim que meio que fala na letra é que fala que um dos medicamentos, né, um dos produtos farmacêuticos lá, que é por causa do astigmatismo, a única semelhança, assim, a única coisa que eu consegui ligar foi por causa do Andy Cohen, que ele é meio vesgo, porque se você pegar o desafio da segunda temporada, que tem o desafio que é country, o mini desafio que você tem que comer aquelas coisas que elas comeram, testículo de boi, essas coisas, o desafio também principal teve uma conexão que foi uma coisa country, pra você fazer aquele comercial da manteiga country. E tanto que teve mais conexão ainda, que foi a passarela country. E nesse foi meio que tipo, tá, o mini desafio country, o segundo a indústria farmacêutica, e o terceiro você traz o seu melhor drag, que geralmente é no último episódio que tem esse desfile. Então ficou meio desconexo. Se a gente levar em consideração que nas últimas temporadas de Drag Race nem mini desafio rolava direito, já é uma vitória ter mini desafio, mesmo que ele seja desconexo com o desafio principal. E eu normalmente não acho que tem necessidade, né, deles terem ligação, mas é bom quando eles têm ligação, porque pelo menos é uma história que é contada, né, no decorrer do episódio inteiro. Mas eu acredito também que quando eles colocam que Drag Race agora vai ter 1 hora de episódio no corte final, ou seja, né, que o episódio vai ter 1h30 com os intervalos comerciais inclusos, eu acredito que eles acabam tendo que inventar uns
mini desafio pra poder preencher essa 1h30 de episódio. Porque enquanto tem episódio lá que tem só 1 hora e o episódio voa, porque é muita coisa pra acontecer, às vezes tem episódio tipo esse de hoje que não tinha tanta necessidade, né, de ter 1h30, porque se fosse só direto a RuPaul passando as instruções pras queens, ela ensaiando, se apresentando no palco e depois do desfile, eu acho que 1 hora caberia muito bem. Mas agora eles vão ter que ficar inventando umas desculpas aí pra poder fazer com que o episódio tenha de fato 1h30, e nesse sentido nem tudo vai ter ligação. Então agora é mais a gente também ter esse senso crítico maior de que, poxa, agora tem umas coisas aí que só vão encher linguiça mesmo. Uma coisa que eu queria ver, que eles fizeram isso com o Drag Race Tailândia, é eles juntarem, sabe, os dois, tipo, o episódio principal e o Untucked em um só episódio, porque assim não ficaria essa coisa, tipo, vamos preencher com algum mini desafio, com alguma palhaçada, alguma besteira no meio do episódio. Eu acho que ficaria mais dinâmico. Também não teria aquela coisa de, por exemplo, quem assiste baixando, ter que baixar um episódio, assistir o episódio e depois ter que baixar o outro pra assistir o outro episódio. Porque tem muita gente que nem faz isso. Mas eu acho que também tem mais a ver com decisões administrativas que vai além do que a gente, simples telespectador, pode pedir. O Untucked é um derivado de Drag Race, né? Então não acho que nesse momento eles consigam fazer uma coisa compilada só. Embora na própria programação da VH1 apareça tudo como RuPaul's Drag Race, o Untucked é um derivado dele. Então não acho que eles tenham planos de colocar tudo junto, mesmo porque eu acredito que na hora de vender o produto pra fora, pra outros mercados, pra outros consumidores, eles vendam os produtos de forma separada, porque assim eles ganham em cima, né, de cada produto que eles estão vendendo. Então acho que aí é mais uma decisão administrativa mesmo. Untucked Drag Race segue separado. Diferente do All Stars, por exemplo, que meio que eles fazem um mini Untucked dentro do episódio, né? Agora uma coisa assim, que me dói muito em Drag Race sempre é ver as queens chorando, porque depois que elas voltam, né, pro palco principal e recebem lá as críticas finais de RuPaul, em que ela salva umas queens e decide quem que vai pro Bottom 2, na hora que ela coloca lá Eureka e Calorie, a gente já vê que as duas estão muito abaladas. E é por isso que o Untucked é importante, porque depois que a gente assiste o Untucked, quem entende porque elas estão muito abaladas. E aí ela coloca, né, Calorie e Eureka pra dublarem, elas dublam e infelizmente Calorie sai. E Calorie, na hora de ser eliminada, ela chora bastante. E isso meio que me dói muito, porque eu não gosto de ver as queens chorando, porque eu vejo elas como, né, seres maravilhosos, imponentes, poderosos, e aí quando elas choram, a gente percebe que não passam de seres humanos comuns, que nem a gente, que dão o seu melhor pra poder divulgarem sua arte. E para muitas queens que entram em Drag Race, tirando esse fator divulgação, exposição, para muitas aquele ali é como se fosse a última chance, né, na sua vida, na sua carreira. Então elas se apegam àquilo porque elas precisam dessa vitória para provar alguma coisa na comunidade em que vivem, para provar alguma coisa para a família. E aí quando elas são eliminadas, é como se o mundo delas acabasse, né, como se elas tivessem o chão retirado dali. E aí a hora que a Calorie chora ali no final, pegando a boneca da RuPaul, isso me dói muito. Porque a gente não sabe, né, a história de cada queen, né? A gente não sabe o passado delas, de onde elas vieram, pra onde elas querem ir. Então me toca muito isso. Ali, quando ela tava no final chorando, foi bem no começo mesmo, que ela até para, o produtor pergunta se ela tá tudo bem, se eles podem continuar com a gravação. E, assim, um dos que eu achei mais tristes, além desse também, que eu achei bastante triste, foi o da Vanessa, que também, assim, foi de partir o coração. Igual você falou, pra algumas aquilo ali é a última chance, elas veem aquilo ali como tipo a Copa do Mundo. Se perder, você não vai ter uma outra chance pra você voltar. Essa mudança que teve, porque antes os Untuckeds era mais tipo barraco, coisa engraçada e barraco, era mais essa questão. Quando passou da 7ª, que teve esse novo formato do Untucked, começou a ser uma coisa mais triste, sabe? Uma coisa mais dark, mais sombria, pra mostrar a realidade de como é os bastidores. Por exemplo, o meu namorado, ele detesta isso. Eu já gostei de ver uma coisa mais realista, sabe? Porque o Untucked, de fato, acho que é o único momento mais reality, né, de Drag Race atualmente. O resto do Drag Race virou basicamente show, né? Tudo show, tudo armado, tudo roteirizado. Embora até o Untucked tenha também seu roteiro, porque a gente vê na postura das queens, nas coisas que as queens falam ali, a gente percebe que tem uma certa direção de alguém de fora, mas no geral é a parte mais real do programa. Eu acho que isso é muito válido pra gente realmente ver o lado mais humano das queens. Eu acho que isso que é importante do Untucked, porque a hora que a gente tá vendo uma queen sendo eliminada, ela chorando, isso mexe muito com a gente, porque a gente percebe que a gente é cruel quando critica muito
pesadamente uma Queen que a gente não conhece uma Queen de verdade, pelo que tá sendo mostrado ali no programa roteirizado. Então acho que o Untucked é uma forma de tentar não só humanizar a Queen, mas fazer com que a gente também tenha consciência de que agora a gente tem um artista novo aí no mercado que a gente deve abraçá-lo e amá-lo, incentivá-lo a continuar seu trabalho sempre. Porque quando as Queens são eliminadas ali, elas ainda não vislumbram, né, que agora elas têm um mundo pra poderem conquistar, que agora elas são conhecidas nos 7 cantos do globo e que as pessoas vão se interessar pelo seu trabalho. Como o Drag Race é gravado com 6 meses de antecedência, dependendo da temporada, as Queens, entre a gravação da temporada e até o momento em que a temporada vai ao ar, elas vivem num limbo, né? Então, por exemplo, a Vanessa Vanjie, quando foi eliminada, certeza que ela não fazia ideia do sucesso que ela ia ter. E a Vanessa foi a primeira eliminada, ela ainda é super lembrada. Todo mundo tá com Miss Vanjie na cabeça, porque ela meio que conquistou o público com seu carisma. Então, eu acho que a Untucked tem esse lado também de humanizar as Queens, também de nos mostrar como que a gente também acaba exigindo muito das pessoas injustamente. Então, pra mim, isso é um Untucked muito dramático no geral, porque a gente viu Calorie chorando muito, viu Eureka chorando muito, a própria Monique chorando muito. Pra mim foi um episódio que mexeu muito comigo. A Monique, por ter falado, né, que espera muito pela aprovação da mãe e ela sente que não tem essa aprovação, porque ela já é um homem negro e gay, e ainda faz drag. Ela diz com uns 4 anos vai conversar com a mãe e que ela tem que mostrar o melhor de si sempre, então acho que é uma pressão muito grande. A Calorie chorando porque recebeu duras críticas dos jurados, e uma das críticas que mais mexeu com ela foi o fato dos jurados terem dito que ela foi esquecível na sua apresentação, e deu pra ver que isso mexeu muito com ela. E a Eureka foi porque também disseram que ela parecia não estar ali, que ela estava meio desconectada do programa e não estava mostrando o seu melhor ainda. Então foram críticas muito impactantes para as coisas que receberam, porque a própria Monique também, né, foi chamada de esquecível no desempenho, né, do desafio. Então acho que foi um episódio muito tenso para as Queens em geral. E teve uma coisa que eu primeiro achei bonito, que a Calorie falou com as Queens no Untucked, foi que toda aquela experiência que ela estava vivendo em Drag Race, o mais bacana para ela era conhecer aquelas Queens, fazer amizade com elas e se sentir amada, empoderada, né, pelo carinho das Queens em aceitá-la como ela é. E isso até me remete a uma coisa que a Calorie disse enquanto as Queens ensaiavam e se preparavam para o desafio principal, que ela esperava que fosse ser julgada pelas pessoas, né, quando ela estava na escola, no ensino médio, por ser gay, por ser diferente, vir de outro lugar, mas ela era duramente julgada por ser gorda. E as pessoas faziam chacota com ela, jogavam comida nela, jogavam lata de refrigerante nela, e ela disse que isso arrasou e deixou ela por muito tempo se sentindo mal. Mas aí foi assistir a segunda temporada e ver Jujubee desfilando, Jujubee atuando. A confiança de Jujubee meio que deu força pra com que Calorie percebesse que ela também valia a pena seguir atrás de seus sonhos e de que tinha muito mais na vida do que esse ódio que as pessoas mandavam pra ela. Então achei muito bacana esse discurso dela, porque a gente vive uma sociedade, né, que é machista, racista, homofóbica, enfim, vários problemas, e também incluído nesses problemas a gordofobia. E quem já foi gordo e quem é gordo sabe como é duro viver numa sociedade assim, em que o corpo ideal é o corpo magro, o corpo sarado, o corpo de uma pessoa alta, né, que não tem 1 centímetro de gordura, é só músculo e abdômen definido, trincado. A gente vive numa sociedade assim, e isso é ruim, porque todos os corpos devem ser amados, todas as formas devem ser amadas. Então acho que muito bacana a Calorie usar desse espaço para poder relatar um pouco da sua história, pra gente entender que quando uma pessoa gorda reclama de que ela sofre gordofobia, não é pra gente fazer piada, pra gente desmerecer, não, porque a dor dela é uma dor válida e que a gente tem que mudar a postura mesmo, enquanto pessoas que vivem em sociedade. Não dá pra gente continuar instigando esses comportamentos que fazem mal pros outros. Se um comportamento faz mal pra alguém, a gente tem que dar um jeito de parar com isso e não camuflar. Você comentou um negócio da Eureka. Eu achei que ela ficou meio que pensando muito, ficando muito na cabeça dela por causa da Asia. A Asia já tinha falado que na hora de escolher as meninas, ela não queria a Eureka porque a Eureka falava muito. Tanto que na 9ª temporada, a Charlie mandou ela ficar quieta, calar a boca em um Untucked, porque ela só falava. E ela começou a reparar isso no decorrer do episódio e isso acabou afetando ela. Tanto que no Untucked, quando ela tá voltando, que ela termina de falar com a Mayhem, a Calorie e The Vixen, ela volta, o pessoal pergunta, como você tá? Tá tudo bem? Aí ela começa a falar e do nada, o pessoal já puxa um outro assunto, nada a ver, deixando ela de canto. Eu acho que ela não se saiu bem no desafio por causa disso. Ela tava pensando demais nessas coisas. E a outra coisa também que você falou que foi
foi referente a Calorie, que ela falou que o pessoal fazendo chacota pra ela ser gorda, jogavam latas de refrigerante até com xixi nela. É só todo mundo fazer comparação. Todo mundo tem um colega que é magro e um colega que é gordo. Pra você ver isso descaradamente, é você pegar esses seus colegas que estão num aplicativo. Você vê que o colega que é magro, ele nem precisa ser padrão. Esse colega que é magro, ele consegue conversar com mais pessoas do que o outro colega que é gordinho, que não é dentro desse padrão. Então, isso só enxerga quem não quer. E não é só pra comunidade LGBT que isso serve. É tipo, pra todo mundo. Todo mundo. Até mulher vê isso. Gay, o que for. É muito discrepante isso. E também em relação da Monique, que não ter falado com a mãe dela já há 4 anos. Uma outra coisa também que ela falou é a questão dela ser negra, ser gay e ser drag. Ela falou que já é ruim quando você é negro e é gay. E ainda mais ser drag. Já sendo essas duas coisas, é pior ainda. Pelo que as queens comentaram com a Monique, elas até tentaram confortá-la, né? Dizendo que se a mãe a ama de verdade e a respeita, eventualmente ela ia aceitar a vida de Monique, elas iam se dar bem. Era mais uma questão de adaptação. E eu acredito que nem tudo é uma questão de adaptação. Infelizmente, as pessoas podem, de fato, aceitar as nossas decisões para a vida. E aí a gente tem que aprender a lidar com elas e seguir a vida. E no caso de Monique, eu espero que a mãe dela, vendo Drag Race, como a filha é foda no que faz, aceite como é e acabe virando uma fã, ou pelo menos apoie Monique, né, na sua trajetória de vida. Porque a Monique é uma queen muito foda, assim como todas que estão ali, né, na 10ª temporada, e acho que merecem todo o amor do mundo, especialmente dos familiares, porque, pelo menos pra mim, é muito importante saber que minha mãe me apoia como sou e apoia meus sonhos, apoia aquilo que eu acredito, aquilo que eu espero na minha vida. E é isso que eu torço, né, pra Monique também, que ela acabe se dando bem com sua mãe, porque ela tendo esse apoio dentro de casa, ela vai se sentir a pessoa mais foda do mundo e vai se jogar cada vez mais em sua arte drag e nos encantar cada vez mais. Mas eu acho que quando o Drag Race, né, mudou o formato do Untucked pra esses dramas mais fortes, isso meio que traz uma certa melancolia ao fim de cada episódio, né? Porque primeiro a gente vê lá o primeiro episódio comum e o Paul, né, encerra o episódio sempre com: se você não se ama, como vai amar alguém? Toque a música. E as queens vão tudo lá, né, dançarem no palco e depois ela pede um amém. Pra mim isso é um momento de união, de congregação, todos juntos, felizes, celebrando a arte drag e focados na competição. Mas esse me vem com o Untucked, que mostra um monte de queen chorando, um monte de queen trazendo à tona esses demônios internos que ela tem da sua vida fora da competição. E aí termina o episódio com a queen sendo eliminada, indo embora, arrasada. Eu acho que é um contraste muito grande que acaba com a gente. Eu acho que eles podiam repensar esse Untucked da forma que é feito pra não nos desanimar tanto. Eu gostaria que o Untucked fosse, né, um pouco mais animado como era antes. Um pouco mais alegre, né? Porque dá até um pouco de saudade dos barracos forçados que eles faziam, mas pelo menos era mais divertido de assistir, porque hoje em dia o Untucked tá muito melancólico e eu não acho que essa seja a melhor mensagem que eles podem passar. Ok, eu acho muito justo humanizar mais as queens para que elas também não recebam tanto ódio dos fãs, mas eu acho também que é um certo limite aí de melancolia para poder passar, porque, poxa, não é novela da Globo que a gente tá assistindo, né, com aquele monte de sofrimento diariamente. A gente quer um pouco mais de alegria para poder nos incentivar a enfrentar o dia a dia, né, porque Drag Race acaba sendo uma fonte de inspiração pra gente, mas se essa fonte de inspiração encerra seus episódios com uma mensagem melancólica, isso meio que nos torna mais melancólicos. Mas eu acho que quando eles fazem isso, seja nesse sentido também de que os fãs haters que amam atacar o programa e as queens têm um pouco mais de sensibilidade, né? E não ataquem tanto assim, porque tem drag que a gente sabe quando é eliminada, é uma chuva de hate que ela recebe, coitada, que ela fica meses sem usar redes sociais pra poder esperar com que abaixe um pouco esses ataques. Enfim, né? Talvez seja isso, talvez não seja, talvez seja só mesmo o sensacionalismo pelo sensacionalismo, que é bem comum em Drag Race. De qualquer forma, pelo saldo assim, pra mim foi um episódio, né, igual você falou, esquecível, mas que não faz cair, né, a qualidade de Drag Race, mas só faz que a gente espere que outros episódios mais animados venham aí. Eu espero que, né, outros episódios mais pra frente sejam legais, igual eu adoro Snatch Game. Eu espero que Snatch Game não seja um episódio igual esse, tipo, esquecível. Espero que seja um episódio bom. E você, como gosta dos episódios de makeover, também espero que seja um episódio muito bom. Não sei se eu já tinha mencionado aqui, mas acho que foi na 6ª temporada. Eu não gostei muito daquele episódio de makeover. Teve partes engraçadas que eu curti, só que o episódio, assim, por completo, não tinha gostado, que foi das noivas. Eu até que curti o episódio das noivas, mas pra mim o problema dele foi... Não teve problema pra mim não, foi de boa. Eu gostei.
Eu acho que aí é a opinião mesmo de cada um. Igual, por exemplo, você falou que você adora os Snatch Game. Então, os Snatch Game pra mim que são bem nada a ver, mas você curte muito. O que eu espero, assim, de verdade mesmo é que a gente tenha episódios mais dinâmicos, né? Porque o de hoje eu não achei tão dinâmico assim, não. E vamos combinar, né? Também os próprios jurados dessa vez não me empolgaram tanto, não. Tem uns jurados que são mais divertidos, né? Enquanto estão lá na bancada. Se for comparar também com o episódio passado, não teve muita piada, muita coisa assim, muita troca de farpas entre a Michelle ou os jurados. Teve mais, assim, questão de pensamento rápido da Michelle dizer a mesma coisa que outra pessoa ia dizer, essas coisas assim. Mas, né, são 10 temporadas, mais de 100 episódios, mais de 120 episódios, né? Não sei quantos episódios são, mas o primeiro episódio da 8ª temporada foi o episódio 100. Desde então a gente teve o quê? 8ª temporada, 9ª temporada, All Stars 2 e All Stars 3. Foram mais 4 temporadas, então já foram mais de 120 episódios. Enfim, o que eu quero dizer é que já são mais de 120 episódios. Drag Race não vai ter, como programa nenhum no mundo, vai conseguir manter sua excelência em todos os episódios, né? Então é normal ter esses momentos mais fracos. E isso também, de certa forma, meio que nos prepara para momentos mais divertidos, né? Porque, por exemplo, essa semana a gente não achou o episódio de grandes coisas. Aí qualquer coisa que eles fizerem semana que vem que seja um pouquinho melhor, a gente já vai achar o melhor episódio em Drag Race History. Então, acontece. Muito que bem, né? Vamos torcer aí para que Drag Race nos surpreenda mais e que as queens plantas se destaque um pouco mais, porque, por exemplo, nesse episódio de hoje a Dusty apareceu um pouco mais, mas Cameron, coitada, continua ainda meio apagada. Eu acho que ela tem potencial, sabe? Pelo menos eu vejo, assim, nas fotos das redes sociais das queens, que depois de Drag Race, eu acho isso muito lindo, que elas fazem amizade com as outras competidoras e começam a sair juntas e começam a postar fotos juntas e fotos de trabalhos que elas realizam juntas. Parece que a Cameron é uma queen adorada pelas outras queens, que estão sempre posando juntas. Então eu espero que em algum momento ela acorde aí pra gente ver mais o trabalho dela, porque até então ela tá com um desempenho muito esquecível que nesse segundo episódio. Eu não sei se você já viu algum spoiler, mas eu tinha visto bem antes de começar a temporada falando que a Cameron vai chegar até próximo da final. Se depender dela ficar desse jeito que tá assim meio apagadinha, como ela também tinha mencionado, acho que eu tinha visto nos stories, e ela também mencionou em algum canto que ela é uma drag bem quieta, sabe? Tipo, fica na dela. Mas ela tá sendo muito planta. Até a Dusty, que a gente tinha mencionado também que era planta no podcast passado, ela conseguiu ter mais tempo, conseguiu ter mais destaque, falar mais nesse episódio. E mesmo ela falando, eu ainda continuo vendo ela como Tord. Eu vejo muito ela como Tord. Também eu tava vendo a Monet como a Bob e a Viola Davis. É inevitável não comparar, né? E a Dusty, tipo, ela me lembra muito a Tord, é mais na aparência física, desmontada, do que de personalidade mesmo. Já a Monet me lembra muito Bob, seja personalidade, seja voz. A Monet abre a boca e eu ouço a Bob falando. Eu acho muito louco isso. Agora, quanto a Cameron, talvez, eu também cheguei a alguns spoilers, né, que ela vai longe na competição, talvez o fato de ser planta seja um fator muito bom pra ela ir longe na competição mesmo, porque ela esquecida ali, ninguém lembra que tem Cameron. Quando assustar, ela tá lá no top 5, pô, opa, como é que você chegou aqui, gente? Você nem tava na competição? Então, assim, eu acho que vai ser bacana acompanhar como é que Cameron vai se destacar pra de fato chegar perto da final. A gente vai ter que mesmo ficar acompanhando semana a semana pra ver se ela realmente vai ter esse destaque inteiro. E aí a última coisa é saber quem é que vai vencer nessa luta aí entre Aquaria e The Vixen, né? Porque a Aquaria meio que mandou uma praga pra The Vixen no começo do episódio, falando que a The Vixen não iria ter tantos momentos mais de destaque na competição. E aí nesse episódio a The Vixen não só venceu o mini desafio, como venceu o desafio principal. Então, será que a praga da Aquaria vai voltar contra ela? Ou será que de fato ela vai se concretizar? Vamos acompanhar, né? Vamos ver se nessa rixa entre Aquaria e The Vixen, quem sai melhor. Eu vou falar, tem uma coisa na The Vixen que eu gosto, que é a perseverança dela, né? Isso que eu gosto. Mas eu também tô querendo ver qual das duas vai durar mais agora, depois dessa praga que ela jogou na The Vixen. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod Saulete.